Nós já estamos vivendo nossos últimos dias. Se você olhar ao seu redor, as notícias, as mudanças rápidas no mundo, pode até sentir que algo está prestes a acontecer. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Será que estamos próximos do fim? A Bíblia fala sobre um personagem misterioso, que muitos chamam de Anticristo, uma figura sombria que, segundo as Escrituras, surgirá nos tempos finais para enganar as nações e opor-se a Cristo. Mas o mais assustador ele já pode estar entre nós. Não estou falando de algo que acontecerá daqui a milhares de anos. E sim, algo que pode estar acontecendo agora, bem debaixo dos nossos olhos. Hoje vamos explorar os sinais que a Bíblia nos dá sobre a chegada do Anticristo. E vamos refletir se já podemos ver esses sinais no mundo ao nosso redor. O que as Escrituras dizem sobre os últimos dias? Estamos vivendo esses tempos? Será que o Anticristo está já entre nós, manipulando os acontecimentos e nos preparando para algo ainda maior? Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Inscreva-se agora e boa sorte! A primeira coisa que precisamos entender é quem exatamente é o Anticristo, segundo a Bíblia. A palavra Anticristo aparece em algumas passagens das Escrituras, principalmente no primeiro livro de João, onde o apóstolo nos alerta sobre a presença de muitos anticristos nos últimos tempos. Mas há um anticristo específico que será o grande enganador, aquele que dominará o cenário mundial. O anticristo, segundo as profecias bíblicas, é alguém que surgirá para enganar, dominar e controlar. Ele se apresentará como um líder carismático, capaz de fazer milagres e sinais incríveis. Mas sua verdadeira natureza será a de um opositor a Cristo, alguém que buscará fazer a vontade de Satanás e afastar as pessoas da verdade. Em 1 João, capítulo 2, versículo 18, lemos: Filhinhos, é a última hora. E como ouviste que vem o Anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, por onde conhecemos que é a última hora. Aqui, João nos alerta que, nos últimos dias, surgiriam muitos anticristos, indivíduos que agem contra a verdade de Cristo e tentam levar as pessoas a falsas doutrinas. Mas o anticristo final, aquele que vai se manifestar de forma mais clara e poderosa, será ainda mais perigoso. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 3 e 4, Paulo descreve sua vinda como a de um homem de pecado, o filho da perdição. Ele se exaltará acima de tudo o que é chamado Deus ou é objeto de culto, até que se assente no templo de Deus, mostrando-se como Deus. Ou seja, ele tentará substituir Deus e se colocar no lugar de Cristo, buscando ser adorado como se fosse uma divindade. Além disso, o livro de Apocalipse nos dá mais detalhes sobre o Anticristo, ou a besta. Apocalipse 13 fala sobre uma figura monstruosa que tem grande poder e domínio sobre as nações, fazendo milagres e enganando muitos com suas mentiras. Ele será uma figura de autoridade mundial, impondo uma marca, a famosa marca da besta, que será necessária para comprar e vender, uma forma de controle total sobre a vida das pessoas. Apocalipse capítulo 13, versículo 16 e 17 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, sejam postos uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A Bíblia nos apresenta o Anticristo como uma figura que não apenas age contra a verdade de Cristo, mas que também tentará tomar o controle total do mundo, manipulando sistemas, corrompendo corações e afastando as pessoas de Deus. Ele será um mestre do engano, apresentando uma falsa paz, uma falsa salvação. E como a Bíblia nos ensina, a chave para reconhecer o Anticristo é entender que ele vem para destruir a obra de Cristo e substituir Deus por si mesmo. Por isso, ao refletirmos sobre o Anticristo, precisamos estar alertas. A Bíblia nos adverte não apenas sobre o futuro, mas também sobre os sinais que já estão ao nosso redor. O Anticristo será, acima de tudo, um enganador. E, para entender se ele já está entre nós,
Precisamos estar profundamente conectados com a verdade das Escrituras para não sermos enganados. A palavra de Deus nos dá pistas claras sobre como identificar esses tempos finais. Primeiro, a Bíblia nos fala de um grande engano. Em Mateus, capítulo 24, versículo 24, Jesus alerta: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, de maneira que, se possível, enganariam até os escolhidos. O anticristo será um mestre do engano, alguém capaz de criar milagres falsos, maravilhas que enganarão milhões. E é isso que devemos estar atentos. Sinais e prodígios que à primeira vista parecem divinos, mas são armadilhas do mal. Hoje, estamos rodeados por tecnologias que parecem realizar o impossível, mas será que estamos vendo milagres ou apenas truques para desviar nossa fé? Outro sinal importante é o culto à personalidade. O anticristo não será um homem comum. Ele será uma figura carismática, que vai conquistar o mundo com seu poder de persuasão e liderança. Em Apocalipse, no capítulo 13, versículo 3, lemos: e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Mas a ferida de morte foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A referência à ferida de morte aqui é simbólica, mas aponta para a ressurreição, ou a recuperação de algo que parecia impossível de acontecer. Isso pode sugerir uma pessoa que, mesmo em circunstâncias extremas, terá uma recuperação ou ascensão surpreendente, ganhando assim a adoração das massas. Esse culto à personalidade se reflete também na busca pelo poder absoluto. O anticristo não só se levantará como um líder, mas tentará substituir a autoridade de Deus. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, disse que ele se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ele procurará tomar o lugar de Deus, pedindo que as pessoas o adorem como se fosse uma divindade. Olhe ao redor e veja como, ao longo da história, líderes com grandes carismas conseguiram seguidores fervorosos que os tratavam como deuses. Será que estamos vendo algo semelhante no cenário político e religioso atual? Agora, um sinal crucial que a Bíblia descreve é a perseguição aos cristãos. Em Mateus, no capítulo 24, versículo 9, Jesus diz: então, vos entregarão para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. O anticristo, no final dos tempos, buscará destruir aqueles que permanecem fiéis à verdadeira fé em Cristo. A perseguição aos cristãos tem aumentado em várias partes do mundo. Igrejas sendo fechadas, pastores sendo presos, cristãos sendo mortos por sua fé. Essa é uma realidade que está mais próxima do que imaginamos. Outro sinal importante é o controle econômico total. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 e 17, falamos sobre a marca da besta. O anticristo usará o controle financeiro como uma ferramenta de poder, obrigando todos a receberem essa marca para poderem comprar e vender. Isso nos leva a pensar: estamos vivendo em um mundo onde a tecnologia está tomando conta de nossa vida financeira. Cartões de crédito, moedas digitais e o controle bancário centralizado. Tudo isso abre portas para um sistema onde, no futuro, a liberdade financeira de cada um pode ser controlada. Estamos caminhando para isso? Além disso, a Bíblia fala sobre a deterioração moral e espiritual nos últimos dias. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5 diz: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. E se você olhar para o mundo hoje, a cada dia vemos mais pessoas se afastando dos valores cristãos, o egoísmo prevalecendo e o respeito ao próximo desaparecendo. A moralidade está em declínio e as Escrituras nos alertam sobre isso. E finalmente, o maior sinal de todos: o surgimento de um falso Messias. O anticristo tentará imitar a Cristo, mas ao invés de ser o Salvador, ele será o grande destruidor. Ele se apresentará como a solução para todos os problemas, prometendo paz e segurança. Mas sua verdadeira intenção será causar destruição e desolação. Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 24, versículo 5: porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Esse engano já está em ação.
Figuras que se apresentam como salvadores do mundo estão por aí. Mas se você olhar com olhos espirituais, pode perceber que muitos deles não refletem a verdade de Cristo. Esses sinais estão todos ao nosso redor, e a Bíblia nos avisa para ficarmos vigilantes, atentos e preparados. Estamos vivendo no tempo dos sinais? Será que o anticristo já está à porta, pronto para se manifestar? Vejamos, porque a resposta pode ser mais próxima do que imaginamos. Agora, a pergunta que todos queremos respostas. Será que estamos vivendo os últimos dias? Para muitos, os sinais são evidentes, mas para outros, isso pode parecer um exagero. Então, vamos examinar o que a Bíblia realmente diz sobre esses tempos finais e tentar entender se realmente estamos nos aproximando do fim dos tempos. Em primeiro lugar, precisamos lembrar que Jesus nos deu uma visão clara dos sinais que precederiam o fim. Em Mateus 24, ele nos fala sobre as dores de parto que ocorreriam antes de sua segunda vinda. Essas dores de parto são descritas como eventos cada vez mais intensos e frequentes, como guerras, fomes, pestes e o aumento da iniquidade no mundo. E se olharmos ao nosso redor hoje, vemos uma série de crises acontecendo em uma escala sem precedentes. Guerras em várias partes do mundo, uma pandemia global, desastres naturais em uma frequência assustadora e uma grande instabilidade política e econômica. Não podemos deixar de nos perguntar: será que esses eventos são apenas coincidências ou são sinais de algo maior? Jesus também falou sobre o aumento da iniquidade e da falta de amor nos últimos dias. Em Mateus 24, no capítulo 12, ele diz: "E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará." Estamos vendo uma sociedade cada vez mais dividida, com uma crescente falta de respeito, ética e moralidade. O amor, que deveria ser a base de tudo, está se tornando cada vez mais raro. As pessoas estão cada vez mais centradas em si mesmas, e muitas vezes parece que o mundo se esqueceu do que é o amor verdadeiro. Nos últimos anos, assistimos ao aumento de movimentos que negam a moralidade cristã e promovem ideologias que se opõem aos ensinamentos de Jesus. Será que o amor realmente está esfriando? Outro sinal muito importante é o crescimento da perseguição aos cristãos. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, Paulo nos lembra: "E na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." A perseguição religiosa, especialmente contra cristãos, está crescendo em várias partes do mundo. Em muitos países, igrejas estão sendo atacadas e cristãos estão sendo presos, torturados e até mortos por sua fé. O que parecia algo distante em países em guerra, agora se espalha também por lugares onde a liberdade religiosa era garantida. O aumento dessa perseguição pode ser um sinal claro de que estamos entrando em uma nova era. Uma era de testes e tribulações para os cristãos. Além disso, a Bíblia fala sobre a unificação global sob o poder do anticristo. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 7, vemos que a besta, ou o anticristo, lhe foi dada autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Esse governo global de um único líder, com poder absoluto, é um cenário que muitos acreditam ser possível devido à crescente globalização e ao controle das informações. Nunca antes na história tivemos um nível de interconexão tão grande entre países, economias e tecnologias. Estamos vendo uma crescente centralização de poder e a busca por uma autoridade global que possa unir as nações. Pode ser que o anticristo esteja se preparando para tomar esse controle, algo que a Bíblia previu. Outro ponto importante que não podemos ignorar é o aumento da apostasia, ou o afastamento da fé verdadeira. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, Paulo fala sobre uma grande apostasia que ocorrerá antes do anticristo se revelar. Muitos cristãos estão se afastando das verdades da fé. Igrejas estão diluindo os ensinamentos bíblicos, tentando agradar ao mundo em vez de pregar a palavra de Deus com verdade. A Bíblia já nos alertou sobre a falsificação da fé, e estamos vendo muitos líderes e movimentos se afastarem dos princípios cristãos, buscando popularidade ou poder em vez de servir a Cristo. Mas mesmo com todos esses sinais, é importante lembrar que ninguém sabe o dia nem a hora em que Cristo retornará. Em Mateus, capítulo 24, versículo 36, Jesus diz: "Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai."
Embora possamos identificar os sinais e ver que o mundo está mudando de maneiras que se alinham com as profecias, só Deus sabe o momento exato. No entanto, como cristãos, somos chamados a estar preparados, a viver com fé e vigilância, sempre atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. Então, será que estamos vivendo os últimos dias? Quando olhamos para os sinais que a Bíblia nos deu, fica claro que estamos em um período de intensas transformações. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos, e os tempos são difíceis, mas ao mesmo tempo, como seguidores de Cristo, temos a esperança da sua vinda gloriosa, o momento em que Ele virá para nos salvar. É isso que devemos lembrar. Os sinais podem nos alertar, mas a nossa fé em Cristo deve nos manter firmes e preparados para o que está por vir. A pergunta não é apenas se estamos vivendo os últimos dias, mas como estamos vivendo esses dias. Estamos vigilantes, preparados e firmes na fé, ou estamos sendo distraídos pelos enganos e pelas distrações deste mundo? O tempo é agora para refletir, orar e se alinhar com a vontade de Deus. O que podemos aprender com as Escrituras e como devemos reagir diante da possibilidade de estarmos vivendo nos últimos dias? Primeiro, devemos lembrar que, como cristãos, não fomos chamados para viver com medo, mas com esperança e vigilância. Em Lucas capítulo 21, versículo 28, Jesus nos diz: "Quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima." Em vez de temer o futuro, devemos olhar para ele com expectativa, sabendo que a vinda de Cristo trará salvação e a realização de sua promessa. O anticristo pode tentar enganar o mundo, mas a nossa confiança está no Senhor, e Ele venceu o mal. Porém, essa esperança não significa que devemos ser negligentes ou apáticos. A Bíblia nos chama a viver com sobriedade e prudência. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, somos advertidos: "Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa devorar." Não podemos nos permitir ser enganados pelas distrações do mundo. O anticristo se apresenta como uma figura atraente, cheia de promessas e soluções rápidas, mas devemos sempre nos lembrar que nossa lealdade deve estar com Cristo e sua palavra. Além disso, a Bíblia nos chama para testificar da verdade e para sermos luz em um mundo escuro. Jesus nos disse em Mateus, no capítulo 5, versículos 14 a 16, que somos a luz do mundo, e devemos deixar nossa luz brilhar diante dos homens, para que vejam nossas boas obras e glorifiquem a Deus. Em tempos de confusão e engano, os cristãos são chamados a permanecer firmes na verdade do Evangelho e a compartilhar a esperança de Cristo com todos ao nosso redor. Não podemos nos calar diante dos sinais que estamos vendo. Nossa missão é proclamar a verdade, a salvação em Cristo e a necessidade de preparação espiritual. Por último, é crucial que estejamos preparados. Em Mateus 25, Jesus nos conta a parábola das 10 virgens, onde 5 estavam preparadas e 5 estavam despreparadas para a vinda do noivo. O alerta é claro: precisamos estar prontos, com nossas lâmpadas acesas, vivendo uma vida de santidade, oração e obediência. O anticristo tentará enganar, confundir e afastar as pessoas da verdade, mas a nossa esperança é Cristo, e Ele nos chamou para sermos vigilantes e fiéis até o fim. Portanto, a reflexão é: estamos realmente prontos para o que está por vir? Estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus? E, acima de tudo, estamos firmes em nossa fé em Cristo, sabendo que Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida? Esses são tempos para reflexão, para discernimento e principalmente para um compromisso renovado com o Senhor, que nos guiará através de todos os desafios e nos levará à vitória final. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção.
e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.